pessoal, tudo bom? Professor Marcelo Julián aqui, professor do Papa Concursos de Redação e de Língua Portuguesa. Estou aqui para comentar a prova de AJJ do TRT7, prova de Língua Portuguesa. Sei que é uma prova na qual vocês tiveram muita dificuldade e é uma prova em que a FCC puxou mais do que o habitual nas questões, sobretudo de interpretação de textos. Nada de gramática que fugisse ao que nós estávamos esperando, e também na própria interpretação e leitura, eu diria para vocês que foi uma prova que cobrou questões difíceis, mas questões relacionadas aos textos de modo geral. Qual o parâmetro, pessoal? Uma prova de 15 questões. Uma prova de 15 questões em que, para mim, existem duas questões cujo gabarito é absolutamente contestável, quase padrão FGV, que é uma coisa que sempre que termina uma prova da FCC alguém diz, né? Ah, essa prova parecia prova da FGV. Ela não parecia uma prova da FGV, mas houve pelo menos uma ou duas questões em que eu entendo essa comparação que se faz com a FGV, porque foram questões não por serem difíceis, tá? Porque eu acho que foram questões mal elaboradas ou mal respondidas, mas quando nós chegarmos a essas questões, eu vou mostrar essas questões para vocês. Começamos, pessoal, com as questões de número 1 a 6, relacionadas ao texto História de uma Praça, do Herculano Pérez de Sá. Para mim, essas 6 questões não tem debate, essas 6 questões não tem discussão, foram questões bem feitas, questões que apresentam um gabarito que teriam mesmo de apresentar, certo? Eu vou dar uma lidinha aqui no primeiro parágrafo do texto, porque ele é importante já para a nossa primeira questão, depois eu faço retomadas do texto se necessário for. Não é uma aula propriamente, né? É um comentário sobre a prova, então eu quero localizá-los em relação ao local da prova em que estavam as respostas e por que a resposta ter sido considerada tal ou qual. Vamos lá. Início do texto, pessoal. Numa crônica antiga, intitulada A Rotina e a Quimera, pessoal, quimera é o sonho, quimera é a fantasia, quimera é aquilo que se afasta da realidade, certo? Então, se eu digo assim, a minha quimera seria morar num mundo onde não há violência. Esse seria o meu sonho, essa seria a minha fantasia, essa seria a minha idealização. Então, aqui nós já temos um aspecto que tem cada vez mais aparecido na FCC, né? Aparecerem uma ou duas palavras cujo significado, se não conhecido, prejudica a leitura do texto inteiro. Então, a crônica se chamava A Rotina e a Quimera, que é a rotina e a fantasia, a rotina e o afastamento da realidade, a rotina e o sonho, certo? Carlos Drummond de Andrade considerava o fato de que grandes escritores brasileiros, a começar por Machado de Assis, eram também funcionários públicos. Drummond também era funcionário público, de fato, muitos foram funcionários públicos. Na lista numerosa, Drummond não incluiu a si mesmo, funcionário que foi de mais de um órgão público. A rotina, entre aspas, do funcionário, outrora cercado de blocos de papéis, lápis e canetas, muitas vezes levava-o à quimera, ao universo da ficção e à imaginação criativa. Entenderam? Qual era a lógica da crônica do Drummond? A lógica da crônica do Drummond, a rotina e a quimera, era dizer que a rotina diária de um servidor público, cercado de papéis, cercado de lápis, cercado de canetas, muitas vezes o levava à fantasia, ao desejo, ao inatingível, à fuga da realidade, que era a imaginação criativa e o universo da ficção. Vamos ver a questão de número 1, pessoal, que vocês têm aí no material de vocês. Estou projetando aqui, vocês podem acompanhar aí pelo material de vocês. Com o título A Rotina e a Quimera, Drummond nos deixou uma crônica na qual considera que, resposta certa, as condições de um trabalho burocrático, cercado por lápis, canetas, papéis, são por vezes favoráveis à busca de uma expressão literária. Ao universo da ficção, a ficção literária, neste caso, porque ele estava falando a respeito de escritores, e à imaginação criativa, ao poder criativo, ao potencial criativo desses escritores. Então, a correta é a letra C, sem nenhuma dúvida. Neste comentário que eu vou fazer sobre a prova, pessoal, seria importante que a gente fizesse um acordo que é o seguinte: a questão não é acertar ou errar. Ah, eu errei. Foca no motivo pelo qual a resposta certa era a resposta que foi considerada certa. Não foca no que te levou a pensar de modo equivocado. O que acontece? No final do primeiro parágrafo está escrito: a rotina do funcionário muitas vezes levava à quimera, ao universo da ficção e à imaginação criativa. Resposta: as condições de um trabalho burocrático, a rotina do funcionário, são por vezes favoráveis, muitas vezes o levam à busca de uma
expressão literária, ao universo da ficção e à imaginação criativa, certo? Então, se a gente for ver as outras respostas, elas ficam meio absurdas até, né? Depois a gente entender onde é que está a resposta certa. A disponibilidade dos clássicos materiais de escritório induzia os funcionários a exercitarem o uso de linguagens experimentais. Não se fala de linguagem experimental, se fala de universo ficcional e imaginação criativa. A fantasia dos escritores deriva diretamente das experiências de quem exerce um trabalho muito metódico. Não deriva diretamente. O trabalho metódico pode levá-lo à literatura. A imaginação dos altos funcionários, não se fala de altos funcionários, se fala apenas de funcionários. Cargos de administração pública foram concedidos a muitos escritores brasileiros para atestarem sua real vocação. Não, ele apenas partiu do ponto de que escritores eram muitas vezes literatos e falou que o trabalho burocrático pode levar à fantasia e a essa quimera. Fechou? Então, questão muito, muito, muito certa. Esta é, de fato, a resposta 1. Questão 2. Contextualizado neste texto, o gênero da crônica e um atributo do cronista constituem possibilidades reais de ser. O que significa? Para que serve uma crônica? A crônica serve para registrar fatos, passagens, cotidiano, dia a dia, coisas importantes. A condição de um cronista, o atributo de um cronista, ser servidor público e, a partir dessa vivência de servidor público, usar a sua experiência de servidor público para produzir ficção, literatura, fosse o que fosse. Então, olha só. O que nós temos ali de hipóteses? Vamos ler o último parágrafo do texto, aquele que começa com vê-se. Vê-se que a quimera desse escritor cearense, no caso, não o Drummond, né, o que vai protagonizar essa crônica aqui, que é o Eliezer Rodrigues, que se dedicou à história de uma praça, vê-se que a quimera desse escritor cearense está ancorada em impressões, fatos e pessoas que ele não quis deixar esquecer. Então ele quis manter a memória viva de pessoas, de fatos, de... O que mais tem? Pessoas, fatos e impressões. É mais que um momento da rotina. Ele não quer apenas registrar a rotina. É um momento da memória pessoal e social, ou seja, é uma memória pessoal dele, mas é uma memória da sociedade de modo geral, dedicado ao lugar de afeto e de interesse público, a que dá a força de uma permanência temporal. Ele quer manter no tempo esses personagens, essas impressões, esses fatos, esses afetos e essas memórias. Qual é a resposta certa, pessoal? Recortar do tempo e do espaço históricos um sentido social permanente. É complexo? É complexo. É rebuscado? É rebuscado. Mas qual é a ideia dele? A ideia dele é cristalizar um tempo passado, mas socialmente importante, e dar a eles uma permanência temporal. Por isso que eu acho que, de fato, a resposta era a letra D, Dinamarca. Vamos ver as outras. Documentar com rigor a história de monumentos. Não é com rigor, é filtrado pela impressão, é filtrado pela sensibilidade dele. Então não é um documento rigoroso, é uma memória pessoal. Expandir a imaginação para muito além do que seja material ou factual. Não é expandir a imaginação, é partindo daquilo e unindo as tuas evocações conseguir construir a memória social de algo. Adulterar fatos passados. A ideia não é adulterar, é mantê-los vivos. Aglutinar num texto literário memórias fictícias e imagens presentes. Não são memórias fictícias, são impressões e memórias sobre algo que aconteceu. Então, mais uma vez, nós teríamos como resposta certa, letra D, Dinamarca. Acho que é a resposta certa mesmo, e acho que para isso não tem muito debate. Fechou? Questão 3, questão clássica. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento de texto em... Pessoal, tradução é palavra por palavra, expressão por expressão. Prof, eu procurei palavra por palavra, expressão por expressão e não encontrei. É letra A. Tinha uma palavra que podia te deixar em dúvida, mas se tu pegar o significado da palavra da direita, ele corresponde ao significado da esquerda. Resposta certa, letra A, Argentina. Querem ver? Protagonizam causos curiosos. Protagonizam por avultam. Pessoal, aquilo que avulta é aquilo que se destaca. Aquilo que avulta é aquilo que se torna mais importante. Aquilo que avulta é aquilo que termina protagonizando. Então vocês imaginem o seguinte, nas Olimpíadas de 2024, avultou a figura de Rebeca Andrade. Rebeca Andrade foi a protagonista brasileira das Olimpíadas de 2024.
Avultar é destacar-se, é tornar-se mais importante. Então, olha só. Protagonizam por avultam. Protagonizam causos curiosos por se destacam. Protagonizam por se destacam, por se tornam mais importantes. Causos por ocorrências, curiosos por singulares. A melhor resposta é, sem dúvida nenhuma, letra A, Argentina. Protagonizam causos curiosos por avultam em ocorrências singulares. Então imagine assim, personagens protagonizam causos curiosos. Personagens avultam, se destacam, se tornam os mais importantes em causos, em ocorrências curiosos singulares. Vamos ver as outras. Ao universo da ficção e a imaginação criativa, para o talento universal. Universal não tem nada a ver com o universo da ficção. O universo da ficção é o mundo da ficção, não é um talento universal. Disposição para investigar a origem dos nomes. Tendência para investir na originalidade das nomeações. Origem não é a mesma coisa que originalidade. Origem é de onde surge. Originalidade é aquilo que se diferencia. Resgata os primórdios dessa praça. Essa aqui vocês poderiam ter marcado, mas por um erro vocabular. Resgata por recupera, ok. Os primórdios por os redutos. Os primórdios é o início. Os redutos é os lugares. Não teria como ser. Envolvem as tramas retratadas, circundam os relatos detectados. Envolver é tematizar neste caso, circundar é estar ao redor. Não teria como ser letra E, portanto, a nossa resposta certa é de fato letra A, Argentina. Quarta questão, olha só. A rotina e a quimera podem ser complementares. Primeira frase. Alguns funcionários alternam a rotina e a quimera. Então, olha só, pessoal, letra B. Letra B é uma tradução do que está na frase 1 e na frase 2. Quer ver? Podendo ser complementares, a rotina e a quimera se alternam para alguns funcionários. Vejam que se usa até o mesmo verbo, pessoal. A rotina e a quimera podem ser complementares. E aí nós temos o quê? Podendo ser complementares, a rotina e a quimera. A rotina e a quimera se alternam para alguns funcionários. É a mesma coisa que alguns funcionários alternam a rotina e a quimera. É muito letra B. Não é letra B, é muito letra B. Certo? Vamos ver as outras. Alguns funcionários, diante de tal alternativa, tornam complementares. Eles não tornam complementares, eles alternam entre uma e outra. Conquanto alternadas, embora alternadas, não tem nada que fale em embora ou que sugira concessão nas frases originais. O uso de alguns funcionários da rotina e da quimera mostra que bem podem suprir-se. Não tem nada a ver com a rotina suprir a quimera ou vice-versa. Eles se alternam entre um e outro. Sendo alternadas, não se excluem completamente a rotina e a quimera dos funcionários. Elas podem ser complementares. E sendo complementares, elas se alternam na rotina dos funcionários. Então, não teria como ser outra letra que não a B. Minha defesa, no texto 1 não tem debate, no texto 2 e 3 tem, no 1 não tem. Pessoal, toda forma verbal concorda com o seu sujeito em. Acompanha aqui pelo meu material, quem está com o material na mão, acompanha pelo meu material. Importam muito que os pesquisadores se empenhem. Que é que importa? Que os pesquisadores se empenhem. Importa isso, sujeito oracional, verbo fica sempre no singular, certo? Vou falar de um erro em cada uma, depois tem outro. Que é que se perde as histórias, né? Na reconstrução de histórias que se perdem, mas eu vou falar de um erro em cada um. Muitas vezes couberam a alguns funcionários públicos ocuparem. Que é que coube? Ocuparem. Sujeito oracional. Coube isso. Verbo teria que ficar no singular. Então, na primeira seria importa, na segunda seria coube. Cercavam-se de papéis, lápis e caneta quem nos escritórios viam nesses instrumentos. Dois erros. Quem é que se cercava? Quem? Quem via. Então, cercava-se de papéis quem via seria o correto. Foi para resgatarem os primórdios daquela praça que o funcionário do tribunal lançou-se às pesquisas. Pessoal, o funcionário do tribunal lançou-se às pesquisas para resgatar os primórdios daquela praça. Então, seria resgatar e não resgatarem. E na última, tudo certo. É preciso que haja cronistas empenhados. É preciso isso, isso é preciso, sujeito oracional, verbo no singular. Na reconstituição dos fatos históricos que, sem seu trabalho, se apagariam. Que é que se apagaria? Os fatos históricos. Concordância correta, letra E.
Equador. E na número 6, se tu não marcou letra B, eu ficaria furioso, porque inclusive no revisão de véspera e ao longo das correções de questões, eu bati no RIA, SSE, SSE, RIA, que é a correlação correta de tempos e modos verbais, mais cobrada pela FCC, e foi o que foi cobrado aqui. É importante que haja cronistas aplicados em pesquisas, para que fatos, lugares e personagens de outros tempos se mantenham vivos. Como é que fica? Seria importante que houvesse cronistas aplicados em pesquisas, para que fatos, lugares e personagens de outros tempos se mantivessem vivos. Correta letra B, só RIA, SSE e mais nada. Fechou? Tranquilo? Então é isso do primeiro texto. Segundo texto, vou ler bem rapidinho com vocês. Vou só dar uma passada rápida na leitura para depois a gente fazer as questões. Acho que as questões são tranquilas, exceto a 9, tá? Então vamos dar uma olhada. Tira férias. Texto do Drummond. Falei ao longo dos cursos, né? Leiam Drummond. Crônicas, não poemas, porque aparece muito. A noção de férias está ligada a figuras de viagem, esporte, aplicações intensivas do corpo, quase nada a descanso. As pessoas costumam associar as férias a atividades extras e não a descansar. As pessoas executam durante esse intervalo aquilo que não puderam fazer ao longo do ano. Fazem mais alguma coisa. De sorte que não há férias, no sentido religioso e romano de suspensão de atividades. Então, férias era para ser uma suspensão de atividades e as pessoas se superocupam. Matutando nisso, pensando nisso, resolvi tirar férias e gozá-las como devem ser gozadas, sem esforço para torná-las amenas. A ideia de viagem foi expulsa do programa. É das iniciativas mais comprometedoras e tresloucadas e enlouquecidas, que poderia tomar o trabalhador vacante, o trabalhador que está em férias. As viagens ou não existem, como é próprio da era do jato, em que somos transportados em velocidade superior à do nosso poder de percepção e de ruminação de impressões, ou seja, tu não chega a aproveitar a viagem, tu é transportado a 1000 km por hora, ou existem demais, como burocracia de passaporte, filas, falta de vaga em hotel, atrasos, moeda aviltada, alfândega, pneu estourado no ermo, que mais? Então, a viagem ou tu nem vê ela passar, ou então tem muitas burocracias que a ocupam, por isso que ele vai abrir mão de viajar. Tudo aboli e fiz a experiência das férias propriamente ditas. Se me pedirem para contar o que fiz afinal nestas férias, direi lealmente. Ignoro, ele não sabe o que ele fez. Aos convites disse não, alegando estar em férias, alegação tão forte como a de estar ocupadíssimo. Durante esse período, o pensamento errou entre 1000 paragens. O pensamento foi para um lado, foi para o outro, pensou numa coisa, pensou em outra. Não se deteve em nenhuma. Cada dia amadureceu e caiu como um fruto. Então o dia surgiu, nasceu, se desenvolveu e foi embora depois como um fruto que amadurece e cai. Nada aconteceu? O não acontecimento é a essência das férias. E agora é trabalhar duro 11 meses para merecer as inofensivas e deliciosas férias do não. Isso é uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, maior escritor brasileiro de todos os tempos. Ali com Machado de Assis. Pessoal, vamos lá. O autor do texto, diante da perspectiva de tirar férias, resposta certa, letra D, Dinamarca. E é letra D mesmo a resposta certa, pessoal. Declara sua impossibilidade de extrair algum prazer do esforço que elas lhe demandam. Então, assim, quando ele pensa em tirar férias, ele pensa que viajar tem ou viajar a 1000 km por hora, ou a burocracia toda dos papéis, o que ele cita ali? Dos papéis, falta de vaga em hotel, burocracia de passaporte, filas, atraso, moeda aviltada, alfândega. Ele não conseguiria tirar prazer daquilo que as férias geralmente demandam para as pessoas. Vamos ver as outras respostas. Define-se como um amador a quem falta toda a experiência dos turistas mais convictos. Ele não diz que lhe falte experiência, ele apenas acha extenuante. Reluta em aceitar gozá-las no sentido convencional. Estaria certíssimo. Mas acaba por fruir uma boa viagem. Ele não viaja nas férias do não. Ele abre mão da viagem. Mostra-se desconfiado diante das ofertas de viagem que lhe parecem tão sedutoras. Elas não parecem nada sedutoras. Ele acha terrível aquilo que se oferece como sendo uma viagem. Afirma que elas não o seduzem como a dura atividade há muito já imposta aos romanos. Ele não fala da atividade dos romanos. Ele apenas diz que as férias, no sentido romano, eram a suspensão das atividades. Então, por falta de opções que fosse, nós deveríamos marcar a letra D, Dinamarca. Fechou?
Questão 8. No preciso contexto do terceiro parágrafo, o autor se vale da expressão. Terceiro parágrafo, pessoal, só para localizar, é aquele que tem no tudo abolir. Tudo abolir, tá? Inclusive, ele está projetado aí na parte superior do meu vídeo, tá? Tudo abolir. A essência das férias, pensando na energia que é preciso investir para desfrutá-las. Ele fala que a essência das férias é o não acontecimento, não demanda energia para desfrutá-las. Errado. Tudo abolir para referir-se ao repouso a que deveu renunciar durante as férias. Ele aboliu tudo o que não fosse repouso. Ele não aboliu o repouso. Férias propriamente ditas para ressaltar o sentido usual que a ela se atribui. Não, o sentido usual é de superocupação. Ele resolveu fazer as férias do não, que são as férias em que nada se faz. Aos convites disse não, referindo-se a propostas de repouso e retiro contemplativo. Não, ele estava em repouso e retiro contemplativo. Ele disse não a outros convites que fossem tirá-lo deste repouso. O pensamento errou, indicando com isso o movimento de suas difusas ideias a vagar. Isso é um rapaz errante, é um rapaz que voa, vaga por aí. É um pensamento errante, é um pensamento que vaga por aí. O pensamento errou em várias ideias, significa que o pensamento estava vagando entre várias ideias difusas. Correta número 8, letra E, Equador. Fechado? Número 9. Assim, sobre a número 9, tá? Para mim, a resposta é ruim, mas ela é menos ruim do que as outras 4 respostas, certo? Se vocês me dissessem, prof, tu acha que a resposta dada pela banca, letra D, é bem a resposta certa para essa questão? Não, eu não acho. Em comparação com as outras são terríveis. As outras teriam que estar erradas também, mas eu acho que a letra D é menos errada. Vamos ver. Nada aconteceu? Alguém poderia perguntar, né? O não acontecimento é a essência das férias. Eu vou explicar a resposta que a banca deu e vou dizer o que eu acho que a banca pensou para dar esta resposta. Tá bom? Vou dizer o que eu acho que ela pensou. Acho que é complicado, mas vou dizer o que eu acho que ela pensou. No trecho acima, com as expressões de sentido negativo, o autor pretende. Quais são as expressões de sentido negativo? Nada e não. Particularmente, essas duas são as expressões de sentido negativo. Nada e não. Né? Relativizar o valor positivo de uma recusa. Ele não relativiza valor positivo de recusa nenhuma. Ele convictamente, até em outra passagem, diz que recusa todos os convites porque tudo ele vai abolir, exceto o seu descanso. Não tem como ser letra A. Letra B. Ignorar o que há de mal em tirar férias. Não, ele não acha mal nada acontecer, ele acha bom. Inclusive, ele propõe as suas férias para que elas sejam assim, para que nada aconteça. Não tem como ser letra B. Ressaltar os transtornos de quem não gosta das férias. Não, ele está falando das próprias férias, em que nada aconteceu. E o não acontecimento é o próprio significado das férias, a essência, segundo ele, das férias. Vamos para a letra E. Transformar em exclusão o que deveria ser incluído. Acho que aqui talvez alguns tenham marcado, assim, naquela lógica de marcar o que tu não entende direito, mas deve ser a resposta. Ele não está excluindo nada do que deveria ser incluído. Com certeza não. Tá? Letra D é a resposta. Então, o Drummond pergunta como se ele estivesse perguntando ao interlocutor. Nada aconteceu, né? Como se ele dissesse, você pode estar se perguntando se nada aconteceu. É como se fosse isso. E ele responde, o não acontecimento é a essência das férias. Foi a resposta considerada certa pela banca. Vamos lá. Ironizar quem se ilude com a vantagem de um repouso. Lido assim, ironizar quem se ilude com a vantagem de um repouso, eu acho que tem uma postura irônica por parte do Drummond, pelo menos meio vaga. Ele está ironizando os outros. Nada aconteceu, tu tá te questionando, né? Tu tá errado. Eu tô te ironizando por tu achar que nada aconteceu. Ironizar quem se ilude com a vantagem de um repouso. Eu acho que o que a banca considerou foi assim, ó. Drummond quer ser irônico com quem se ilude de que se tu tá em repouso, nada está acontecendo.
E este nada acontecer libera o teu pensamento que vaga por aí e faz com que tu tenha um efetivo descanso. Então, na verdade, pessoal, ele está dizendo é que há vantagens em um determinado repouso, mas não é aquela que é suposta pelas pessoas. Entenderam? Ou, segunda hipótese, Drummond quer ironizar quem se ilude que nada aconteceu, com a vantagem de um repouso, demonstrando a vantagem de um repouso. Mas olha, daí teria que ser uma leitura muito peculiar para chegar a essa resposta nesse viés que eu falei para vocês agora. Acho que é possível que seja o viés que a banca seguiu. Vou repetir para vocês. Ele quer ironizar quem se ilude que nada aconteceu, com a vantagem de um repouso, dizendo: olha, essa é a essência das férias, esta é a vantagem de estar em férias. Então, divide ao meio. É como se fosse ironizar quem se ilude, barra, com a vantagem de um repouso. Ele ironiza quem se ilude, as pessoas que se iludem de que nada aconteceu, com a vantagem de um repouso, que é a própria essência das férias. Mas, de novo, é uma questão discutível, é uma questão discutível, é uma questão difícil de encontrar resposta, é difícil de encontrar resposta, mas acho ainda a letra D melhor do que as outras. A pior questão dessa prova, a mais discutível, a mais debatível, não veio ainda, vem logo na sequência. E outra coisa, pessoal, resposta debatível, essa aqui não tem nenhuma boa resposta. Então não adianta dizer, não seria D, teria que ser letra C. Não tem nenhuma boa resposta, a gente teria que achar a menos ruim, e eu acho honestamente que a menos ruim é a letra D. Mas, ao contrário do que eu costumo dizer, quem está aí, quem me conhece, quem fez cursos anteriores, coisa e tal, tô solidário com vocês. Essa prova aqui puxou muito na interpretação. Até tentaram puxar mais do que estão habituados e erraram um pouquinho, que é coisa rara na FCC. FCC raramente faz uma questão discutível, uma questão debatível, uma questão que não tem uma resposta muito certa. Essa 9 aqui, por exemplo, é uma questão, no mínimo, debatível. A gente teria que fazer a resposta certa muito por aproximação. Eu não consigo defender com clareza a resposta certa dizendo é bem isto aqui. Isso eu não consigo fazer aqui. Fechado, pessoal? Tranquilo? Vamos para as próximas. 10 e 11, graças a Deus, um pouquinho de gramática para dar aquele alívio, né, nessa pancadaria de interpretação, mas na 10 e na 11 não tem problemas. Vamos lá. 10. É adequado o emprego do elemento sublinhado na frase. É trabalhar duro para fazer jus de novas férias. Fazer jus a novas férias. Quem faz jus a algo, não de algo. Errada a preposição. A noção de férias está vinculada a figuras de linguagem. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Não teria como ter crase neste A. Teria que ser um A sem crase. Está errado. Restringindo-me a essa minha concepção, resolvi tirar férias. Quem se restringe a algo. Está certa a preposição a. A pressa é um elemento constitutivo na era dos jatos. Pessoal, o que é constitutivo de alguma coisa. É um elemento constitutivo da era dos jatos. Certo? E letra E. Disse não aos convites sobre a alegação de motivos pessoais. Sob a alegação de motivos pessoais. Utilizando a alegação de motivos pessoais. Ele usou os motivos pessoais como se fosse um teto embaixo do qual ele se protegeu para dar as alegações. Então, disse não aos convites sob a alegação de motivos pessoais. Correta, com certeza, apenas letra C, Canadá. Letra E. É plenamente adequada a pontuação da seguinte frase. Pessoal, base da FCC. Elementos intercalados, ou duas vírgulas ou nenhuma. De novo, elementos intercalados, ou duas vírgulas ou nenhuma. Isso é básico, isso é fundamental, tá? Segunda coisa. Então, primeiro, elementos intercalados, ou duas vírgulas ou nenhuma. Segunda coisa, não se separam elementos básicos. Oração principal da oração substantiva, conjunção integrante do seu complemento, sujeito, verbo e objeto, adjuntos e complementos do seu substantivo. Essas coisas não podem ser separadas. Essa era a resposta da nossa questão. Quer ver? Há quem imagine que, vírgula, tirar férias, vírgula, seja submeter-se, vírgula, a um sem número de outras atividades. As duas vírgulas estão erradas. Por quê? Porque separam um elemento do seu constituinte óbvio. Há quem imagine que tirar férias. Há quem imagine isso. Nós não separamos a conjunção integrante do elemento que ela introduz. Está errado. Seja submeter-se
a um sem número. Quem se submete a alguma coisa. Então, seja submeter-se a um sem número. Não posso separar o verbo do seu objeto. Errada a letra A. B. Pessoal, a frase original seria sem os dois elementos que estão entre vírgulas. A frase original seria: é trabalhar duro para merecer as futuras e deliciosas férias do não. Intercalo agora, intercalo de fato. Pega os dois elementos intercalados, separa por duas vírgulas. É trabalhar duro, vírgula, agora, vírgula, para merecer, vírgula, de fato, vírgula, as futuras deliciosas férias do não. Certo? Letra C. A certa altura diz o cronista. Quem é que diz? Quem diz é o cronista, está separando sujeito e verbo. Deus o livre. Ela alegou dois pontos que estava em férias. Ela alegou isso. Não se separa verbo de conjunção integrante. Errado. Talvez fosse melhor, em vez de férias comuns, vírgula, fazer um retiro. Faltou colocar em vez de férias comuns entre vírgulas, certo? Então, não tem como ser letra E. Resposta certa, com certeza, letra B, Brasil. Fechado? Vamos aí, pessoal, depois de mais de meia hora já vamos para o texto final. Texto do Voltaire, né? Para pânico, já, tu vê a referência bibliográfica, já dá um pânico, já dá um desespero, né? Pensa, meu Deus do céu, vou ter que ler um texto do Voltaire, o que é isso, o que é isso? Então, vamos ver. De acordo com Voltaire, o direito natural e o direito dos homens. Vamos ler o texto primeiro, pessoal. Direito natural e o direito dos homens. Aqui tem problemas, tá? Então, vamos dar uma lida. O direito natural é aquele que a natureza mesma determina a todos os homens. Então, direito natural é o direito que a natureza determina a todos os homens. Aí ele faz um paralelo com algo que os homens vão tirar do direito natural. Educastes vossos filhos, ele vos deve respeito como seu pai e reconhecimento como seu benfeitor. Tendes direito sobre a terra que cultivastes com vossas próprias mãos. Entenderam? Aprendemos lá no direito natural. Tu tem direito sobre a terra que cultivou com as próprias mãos, tu tem direito sobre o teu filho, que é a terra metafórica cultivada pelas tuas mãos, que é a educação. Beleza. Aí vem uma frase essencial: o direito humano só pode ser fundado no direito da natureza. O direito humano só pode ser fundado no direito da natureza. E o grande princípio, o princípio universal, tanto do direito humano quanto do direito da natureza, é em toda a terra: não faças o que não gostarias que te fizesse. Então, o direito humano somente pode ser fundado no direito natural. E ambos têm o mesmo preceito: não faz ao outro o que tu não gostaria que te fizesse. Aí vem o quê? Contentam-se alguns noutras terras em afirmar: crê em mim, ou eu te odiarei. Crê, ou te farei todo o mal que eu puder. Monstro, não tens a minha religião, então não tens religião nenhuma. Antecipando, isso com certeza é uma fala intolerante, não há nenhuma dúvida, certo? Ou tu crê em mim, ou eu vou te odiar, ou tu crê em mim, ou eu vou te fazer todo o mal que eu puder. Tu és um monstro, monstro que tu és, tu não tens a minha religião, então tu não tens religião nenhuma, porque a única religião que existe é a minha. Isso é o que está escrito entre aspas. Vamos seguir. Conclusão sobre o parágrafo anterior. O direito da intolerância é, então, o direito da intolerância é, portanto, este é um caso de direito da intolerância, absurdo e bárbaro. É o direito dos tigres, sendo, no entanto, bem pior, pois os tigres só se dilaceram por comida e nós nos exterminamos por parágrafos. Entenderam? Os tigres só se matam se estiverem lutando por comida e nós nos matamos por parágrafos, por escritas, por livros sagrados, por ter uma fé diferente da fé do outro. Fechou? Então vamos lá. Questão 12. De acordo com Voltaire, o direito natural e o direito dos homens, resposta certa, ligam-se pela absorção dos fundamentos da natureza pelos do direito humano. Não é uma troca entre os dois. Olha o início do segundo parágrafo. O direito humano só pode ser fundado no direito da natureza. O direito humano só pode ser fundado no direito da natureza. Fechou? Então, tem de ir ao direito da natureza, o direito humano, e buscar as coisas, captar as coisas para aplicar no direito humano. Ligam-se pela absorção dos fundamentos da natureza pelos do direito humano. Vamos ver as outras que estão erradas. Mantém entre eles um grau de tolerância recíproca. Não é recíproca. O humano tem que buscar no da natureza.
Complementam-se acima de qualquer pressuposto de hierarquização ou precedência. Não, o da natureza precede o humano, vem antes do humano. Inspiram-se reciprocamente. Não, o da natureza inspira o humano, não é recíproca a inspiração. Caracterizam-se pelo afastamento que mantém de valores morais ou de mérito. Não, não se fala em afastamento de valores morais. Com certeza absoluta existe no direito humano valor moral embutido, então não tem como ser letra E, é letra D, bem letra D. Difícil, mas bem letra D. 13, para mim é problemática, tá? Para mim é problemática. A letra A, número 13, tá? Olha só, acho que essa questão é uma questão que talvez seja anulada, inclusive, pela banca. Coisa rara na FCC, mas acho que pode acontecer. O segundo e o terceiro parágrafo ligam-se pela exemplificação dos princípios universais que devem ligar o homem à natureza. Não, o terceiro parágrafo não exemplifica nada que deve ligar o homem à natureza. Errado. O conceito de direito presente no primeiro parágrafo contesta o conceito de direito presente no segundo parágrafo. Não contesta, ele exemplifica, os parágrafos se complementam. Letra C. O que se declara entre aspas no terceiro parágrafo exemplifica a intolerância a que se refere o quarto parágrafo. Certo. Com certeza está certo. Indebativelmente está certo. Olha o que nós temos entre aspas no terceiro parágrafo. Crê em mim ou eu te odiarei. É óbvio que é uma fala intolerante. Crê ou te farei todo o mal que eu puder. É óbvio que é intolerância. Monstro, não tens a minha religião, então não terás religião nenhuma. É óbvio que é intolerante. Não interessa se é intolerância religiosa, ou se é intolerância social, ou se é intolerância moral. É intolerância. Fato. Tanto que no outro parágrafo nós temos o então. O que é o então? O então é um portanto. Então, o direito da intolerância é então, absurdo e bárbaro. Esse direito da intolerância, que é tu poder dizer que o outro, se não acredita em ti, se não é igual a ti, não merece nada, merece toda a violência, absurdo e bárbaro. Esta questão é totalmente condenável e vai ser criminoso se não for anulada. Ai, prof, faz um recurso para mim. Vocês têm que fazer o recurso, porque os recursos têm que ser diferentes, tem que ser com as palavras de vocês. Eu vou apenas indicar aquilo que, se vocês forem elaborar um recurso, tem de ser colocado no recurso. O que está entre aspas no terceiro parágrafo, crê em mim ou eu te odiarei, crê ou te farei todo mal, monstro, não tens a minha religião, então não tens religião nenhuma, com certeza absoluta é um exemplo de intolerância. Não tem que buscar referência bibliográfica nenhuma. Tu tem que dizer que o que está entre aspas no terceiro parágrafo é exemplo de intolerância, certo? De novo, tu tens que dizer que o que está entre aspas no terceiro parágrafo é exemplo de intolerância. Tanto que no quarto parágrafo se usa então, que tem valor conclusivo, equivale a portanto. No quarto parágrafo utiliza-se então, que tem valor conclusivo, equivale a portanto. O direito da intolerância é, portanto, absurdo e bárbaro. É o que vinha entre aspas no terceiro parágrafo. Não está errada a letra E, está também certa a letra C. Essa questão tem que ser anulada porque ela tem dois gabaritos, certo? Ela tem que ser anulada porque ela tem dois gabaritos. E são dois gabaritos 100% válidos. Por isso que ela teria que ser anulada. Então, letra C, voltando à análise. O que se declara, entre aspas, no terceiro parágrafo exemplifica a intolerância a que se refere o quarto parágrafo. Com certeza exemplifica. Tudo aquilo que vem, entre aspas, no terceiro exemplifica a intolerância. Prova disso é o uso do então, que equivale a portanto no terceiro parágrafo. Fechado? Tranquilo? Letra D. A expressão direito sobre a terra do primeiro parágrafo ilustra um dos abusos acusados no quarto parágrafo. Não. Direito sobre a terra é o direito natural. Tu tem o direito sobre a terra que tu cultivou, tu tem o direito sobre o agradecimento do teu filho. Não é. E letra E. O princípio universal identificado no segundo parágrafo, qual é o princípio universal? Não faças o que não gostaria que te fizessem. Tem como contraponto antitético, tem como contraponto de oposição o direito da intolerância no quarto parágrafo, certo? A intolerância se opõe ao não faças o que não gostarias que te fizessem. O não faças o que não gostarias que te fizessem se opõe ao direito da intolerância. Então temos duas respostas na letra 13, letra C e letra E.
É uma questão com certeza mal formulada. A 9 também é mal formulada, mas por exclusão nós chegamos à resposta. A 13 é mal formulada e tem duas respostas. Fechou? Fui até conversar com um professor meu, um amigo meu, professor de filosofia da UNB, da Universidade de Brasília, especialista em filosofia e lógica, e ele disse, não, com certeza absoluta tem duas respostas, letra C e letra E são as respostas. E ele inclusive disse, a letra E somente pode estar correta se nós considerarmos que a letra C está correta. Então, com certeza absoluta, na 13, nós temos duas respostas. Fechou? É isso. Então, quero fazer um recurso. Faz o recurso. O que está entre aspas no terceiro parágrafo com certeza exemplifica intolerância. Prova disso o então conclusivo que vem no quarto parágrafo quando se fala do direito da intolerância. Fechado? Duas últimas para matar essa correção. Esse comentário, né? Virou meio que uma correção, mas é um comentário. Tendes direito sobre a terra que cultivastes com vossas próprias mãos. Está tudo na segunda pessoa do plural. Vós. Tempo verbal, presente do indicativo. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Certo? Presente do indicativo, o verbo ter na forma tendes. Vamos lá. Transpondo-se adequadamente o tratamento verbal para a segunda pessoa do singular e a formativa para a passiva da frase acima, ela ficará. Pessoal, o que é voz passiva? Ser mais particípio, basicamente. Ou verbo mais ser mais sujeito, se não tiver valor reflexivo. Vamos ver. Tem teu direito. O tem não está na segunda pessoa. Eu tenho, tu tens. Ele tem. Tem a terceira pessoa. Passando para a segunda pessoa, teria que ser tens teu direito. Tens direito, não é tem. Letra B. Tens direito sobre a terra que cultivou-se por suas próprias mãos. A terra que cultivou-se parece que é a terra que foi cultivada, né? Até parece que é a terra que foi cultivada, mas fica no mínimo ambíguo, né, pessoal? Olha só. Tens direito sobre a terra que se cultivou por suas próprias mãos. Suas é pronome de terceira. Suas. Tua é pronome de segunda pessoa. A prova quer que passe para a segunda pessoa. Então tem que ser tu, te, ti, contigo, teu. Tu, te, ti, contigo, teu. Tem que ser pronomes de segunda pessoa, verbo de segunda pessoa. Não tem como ser letra B porque tem suas. Letra C, tudo certo. Tens direito sobre a terra que foi cultivada, voz passiva, por tuas próprias mãos. Tudo na segunda pessoa, tens direito, tuas mãos, e tem voz passiva que é foi cultivada, ser mais particípio. Tens, mantém o tempo verbal. Vós tendes, tu tens. Resposta letra C. Tereis, passou para o futuro. Já está errado. Terás, passou para o futuro. Está errado. Então, a única que tem segunda pessoa e voz passiva, tudo mantendo sentido, tudo mantendo organização e estrutura, é a letra C, Canadá. Fechou? E a 15, monstro, não tens a minha religião, então não tens religião nenhuma. A frase acima segue correta e explicita seu sentido coerente nessa outra forma. Sendo o monstro que és, não tens a minha religião e, portanto, nenhuma outra. Inclusive, eles mesmos admitem na número 15 que aquele então tem valor de portanto. Portanto, é uma conclusão em relação à intolerância do terceiro parágrafo, como nós vamos colocar lá no recurso, certo? Sendo o monstro que és, não tens a minha religião e, portanto, nenhuma outra. Fechado? Letra B. Ainda és um monstro. Não é ainda és um monstro, não tem esse caráter textual. Ele está dizendo apenas és um monstro, sendo o monstro que és. Por monstro que sejas, não é por causa do monstro que sejas, é sendo um monstro, né? Tu és um monstro. Se és um monstro, não tem a lógica condicional. Foste um monstro, não tem a lógica do passado. O que ele está dizendo é: és um monstro. Sendo este monstro, tu não tens a minha religião, então tu não vais ter religião nenhuma. Prova difícil. Prof, fui mal. Muita gente que vinha habitualmente vindo bem foi mal. É uma prova difícil, puxou mais na interpretação, questões todas muito curtinhas e fizeram inclusive duas questões no mínimo contestáveis, que são coisas que é uma coisa que a FCC não costuma fazer. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Beijo para vocês. Questão 13 tem 2 gabaritos com certeza absoluta. Façam os recursos utilizando essa ideia que eu disse para vocês. Escrevam com as palavras de vocês, que certamente esse recurso vai ser atendido. Se não for, é criminoso, porque com certeza absoluta tem 2 respostas. Fechou, pessoal?
Beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.